Nós nos perguntamos primeiro por que viemos, quem somos, qual a nossa missão aqui, mas diante de tudo que nos foi apresentado até agora, quem me ensinará? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo à nossa série, ao nosso programa A Fé Explicada. E hoje com o tema Quem me ensinará? Nós nos perguntamos primeiro por que viemos, quem somos, qual a nossa missão aqui, mas diante de tudo que nos foi apresentado até agora, quem me ensinará? E para nós começarmos a nossa reflexão de hoje, nós já vamos direto no Catecismo da Igreja Católica, no seu número 1, que vem nos falar: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Por isso, sempre e em toda parte, Ele está próximo do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, e conhecê-lo e amá-lo, com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, que é a Igreja. Para tal, enviou seu Filho como Redentor e Salvador na plenitude dos tempos. Então, meus irmãos, no nosso livro, A Fé Explicada, o padre Léo Trize nos dá um exemplo perfeito para nós iniciarmos. Ele conta a história de uma fábrica que recebe uma máquina nova para produzir os seus produtos. Mas ninguém ali naquela fábrica sabe de fato operar a máquina. Eles podem ler o manual, eles podem tentar por si próprios, mas isso seria muito difícil. Então, o dono da fábrica se compadece e pede que venha alguém da matriz para ensinar os funcionários a utilizar essa máquina. É claro que o Léo Trize fala que esse funcionário que vem da matriz é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos conta também, ele nos fala através desse exemplo, que mais do que salvar a humanidade, mais do que redimir a humanidade na cruz, Jesus veio também para nos dar exemplo, para nos ensinar como viver. E aí já vem nos respondendo essa pergunta de hoje. Jesus Cristo veio, através do seu testemunho, através da sua pregação, através de cada passo seu aqui na terra, Ele nos ensina como viver. Jesus faz isso durante todo o Evangelho. Após a sua ressurreição e a sua subida aos céus, Jesus deixou de estar fisicamente presente entre nós quando subiu aos céus após a ressurreição, mas concebeu um modo de permanecer conosco como mestre até o fim dos tempos, servindo-se dos 12 apóstolos. Com isso, ele modelou um corpo para a igreja. Esse corpo que nós chamamos corpo místico da igreja, onde Jesus é a cabeça e o Espírito Santo é a alma. E os 12 apóstolos e depois os seus sucessores são os membros desse corpo. Então, veja bem, no primeiro momento, quando Jesus estava fisicamente aqui presente conosco, Ele nos ensinava como viver. Mas, quando Ele subiu aos céus, Ele deixou a igreja para cumprir esse papel. Então é a Santa Mãe Igreja que vai nos ensinar como viver. Para que tenhamos às mãos as verdades ensinadas por Cristo, a igreja resumiu tudo o que Ele nos ensinou numa declaração de fé,
que é o credo, que está bastante presente nessa primeira parte do livro A Fé Explicada. E o autor nos conta a forma como foi concebido o credo. Quando os discípulos se reuniram e iriam sair em missão, eles precisavam do itinerário, aquilo que eles iriam pregar. Então aí surgiu o credo, a profissão de fé, ou como nós chamamos também, o símbolo dos apóstolos. Nós temos que entender, ainda nesse caminho para responder essa pergunta, que nós só conseguimos entender de Deus aquilo que Ele revela para nós. Nós, nas nossas capacidades humanas, nós não conseguimos entender Deus na sua totalidade. Por isso, Deus se revela a nós. E o autor prossegue nesse tema, nos explicando os tipos de revelações que nós temos. Nós temos, antes de Jesus Cristo, no Antigo Testamento, Deus foi se revelando aos poucos ao homem, através dos profetas e dos patriarcas. Nós temos que lembrar o que significa essa palavra revelar. Revelar significa tirar o véu e mostrar, desencobrir. Então, essa palavra tem um significado muito grande, principalmente no Antigo Testamento. Deus se revela, Ele tira o véu e se mostra ao homem, através de cada profeta, através dos patriarcas. Mas Jesus é a revelação completa e definitiva de Deus. Antes de Jesus, nós temos as revelações pré-cristãs. E quando Jesus vem ao mundo, ali a revelação se faz completa e nós temos a revelação cristã. Ali Cristo se revela por inteiro, se revela Deus por inteiro. A partir do momento que Cristo volta ao céu e que o último apóstolo, o último dos 12, morre, que no caso seria João, nada mais de novo nos é revelado. Aquilo que Deus permitiu ser revelado ao homem, já se revelou, não há mais revelação. E aí você pode perguntar, mas por exemplo, nós temos Nossa Senhora de Fátima, que revelou os segredos, Santa Faustina, que conversou com Jesus. Isso a igreja chama de revelações privadas ou particulares. Ela não é uma revelação na totalidade da igreja. E por mais que ali Jesus ou Maria venha trazer uma mensagem, não acrescenta nada nessa revelação global. Seria, por exemplo, um aprofundamento, seria uma explicação, mas a revelação já foi feita. O autor também fala de um modo bastante interessante sobre, então, os primeiros cristãos sabiam mais do que nós hoje? E ele fala que provavelmente não. Que hoje nós sabemos mais, mas a revelação é a mesma, mas nós nos debruçamos a aprender, a aprofundar, a refletir essas revelações e assim nós chegamos às verdades de fé da Igreja Católica. Enquanto os primeiros discípulos tinham a revelação, mas ainda não tinham tanto estudo, tanto aprofundamento. Para nós irmos caminhando para o final da nossa reflexão, nós já falamos hoje aqui que Deus nos auxilia, que Deus, através de Jesus, nos ensinou como viver. Mas onde eu acho essas revelações? É lógico, meu irmão, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, mas também na tradição da Igreja Católica. Nós temos que pensar que Jesus fez muito mais do que está escrito na Bíblia. É lógico que o que está na Bíblia é verdade, não é discutível, é verdade. Jesus viveu aquilo, mas Ele fez muito mais. E isso nós podemos também descobrir através da tradição. É por isso, meu irmão, que nós precisamos da Igreja Católica Apostólica Romana para nos ensinar como viver. E ali, através do magistério, da tradição e da palavra, fazendo parte desse corpo místico que Cristo deixou para nós, eu posso saber como viver segundo a vontade de Deus. Como viver com o coração seguindo aquilo que Deus quer para nós. Nós vamos encerrando então hoje a nossa reflexão, lembrando de pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e ficar atento, porque toda semana, toda quinta-feira, nós temos os vídeos A Fé Explicada, que está só no começo.
Muito obrigado por ter permanecido até aqui conosco e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.